Olá, bem-vindos e é com o coração cheio de alegria que estou aqui. E hoje quero falar-vos sobre uma pergunta que mudou o mundo. Mas deixem-me fazer-vos um enquadramento do porquê que estou a fazer estes vídeos. Antes de entrarmos na reflexão de hoje, eu quero partilhar convosco, com humildade, o propósito deste projeto. Este projeto destes vídeos, desta série de vídeos, nasce de um desejo sincero de serviço. O desejo de estudar, meditar e dar a conhecer a todos vós as palavras proferidas por Abdu'l-Bahá durante a sua viagem à América e ao Canadá, no ano de 1912, que foram todas reunidas numa coletânea, num livro que se chama A Promulgação da Paz Universal. Não se trata apenas este propósito de recuperar palavras antigas. Nem se trata também apenas de revisitar um momento marcante da história da fé Bahá'í. Também não se trata apenas de apresentar ideias religiosas para informação ou para curiosidade intelectual. O que está em causa neste propósito, nesta série, é algo muito mais profundo. Estas palavras pertencem a um momento extraordinário da história espiritual da humanidade. O momento em que Abdu'l-Bahá, o centro da aliança da fé Bahá'í de Baha'u'lláh, o manifestante da fé Bahá'í, se torna um intérprete autorizado dos seus ensinamentos e o seu mais perfeito exemplar. E ele vem dirigir-se ao Ocidente para levar uma mensagem de unidade, de paz, de renovação espiritual e de transformação civilizacional. E essa mensagem não ficou presa no tempo. Abdu'l-Bahá fala ao nosso tempo. Ele fala ao nosso cansaço. Ele fala à nossa desorientação. Fala à nossa fragmentação interior e social. Fala-nos da crise de sentido que atravessa o mundo moderno. E fala também à esperança silenciosa, que ainda vive no coração humano, no coração de todos nós. A esperança de que a humanidade não está condenada ao conflito, à guerra, à desunião e à degradação moral, mas caminha através de imensas dores e profundas mudanças para uma nova etapa da sua existência coletiva. E é por isso que este projeto existe. E é por isso que eu estou a fazer estes vídeos. Existe para aproximar-vos, o público, destas palavras luminosas e radiantes. Existe para ajudar a reconhecer a sua atualidade, impressionante nos dias de hoje, no momento histórico que a humanidade está a viver. E existe para oferecer um pequeno contributo de educação espiritual, reflexão e serviço. E existe também porque acredito que a construção de uma nova civilização não começa apenas nas instituições, nas leis, ou nem sequer nas estruturas visíveis do mundo. Ela começa também no nosso coração, no coração de cada um, na consciência, no pensamento, num caráter, no modo como o ser humano compreende,
Deus, compreende a si mesmo e compreende o seu propósito na vida. Se a humanidade tem diante de si o desafio de construir uma civilização fundada na paz universal, então precisa também de uma nova compreensão da realidade. Uma compreensão que não se limite ao aspecto material da vida, ao aspecto mundano, mas sim uma compreensão que não reduza o homem aos seus impulsos, aos seus interesses egoístas ou à sua dimensão biológica. Trata-se de encontrar uma compreensão que reconheça a nobreza espiritual do ser humano, do homem, a sua vocação para a unidade e a sua capacidade de poder refletir atributos divinos. Queridos amigos, é neste espírito que esta série é apresentada, não como uma pretensão, não com dureza, não como quem encerra o mistério em fórmulas prontas, mas sim como quem deseja abrir um espaço de escuta, de contemplação e de aprofundamento. Um espaço onde possamos reaprender a perguntar. Um espaço onde possamos reaprender a escutar. Um espaço onde possamos permitir que a palavra de Abdul-Baha ilumine, eleve e purifique a nossa visão da vida. E talvez uma das perguntas mais decisivas para este caminho seja precisamente esta, que vai retratar esta palestra que vou apresentar. Quem é Deus? Há perguntas que atravessam séculos. Perguntas que nenhuma moda, nenhuma teologia, nenhuma ideologia conseguiu apagar. Perguntas que continuam de pé e vivas, mesmo quando tudo à nossa volta muda. E talvez uma das maiores seja esta pergunta. E quem é Deus? O que queremos realmente dizer quando pronunciamos esta palavra, Deus? Estamos a falar de uma realidade viva, absoluta, infinita? Ou estamos apenas a repetir uma imagem que herdamos, uma noção incompleta, uma construção mental que passou de geração em geração sem jamais ser verdadeiramente examinada? É precisamente em torno desta pergunta que gira a série sobre esta palestra que vamos hoje começar. Nesta série, que vai ter 4 episódios sobre esta palestra, vamos mergulhar numa palestra extraordinária de Abdul-Baha. Ela foi proferida em 10 de novembro de 1912, na cidade de Washington, D.C., na residência do Sr. e da Sra. Arthur J. Parsons, e foi registada por Joseph H. Allen. Esta palestra está incluída neste maravilhoso livro, A Promulgação da Paz Universal. O livro que reúne mais de 100 de discursos. Vejam bem, mais de 100 de discursos dados por Abdul-Baha durante a sua viagem de 1912 à América e ao Canadá. E o mais impressionante é que, passados mais de um século, estas palavras continuam a responder
com uma precisão admirável às angústias, às confusões e às buscas mais profundas do ser humano contemporâneo, do ser humano que vive hoje, aqui e agora. Mas antes de entrarmos na pergunta central da palestra, é importante compreender de onde é que esta palestra vem. Em que horizonte espiritual ela está inserida e quem é esta figura extraordinária que a pronuncia? Abdu'l-Baha, o filho do profeta da fé Bahá'í, Baha'u'lláh. A fé Bahá'í proclama a unicidade de Deus, a unidade essencial da religião e a unidade do género humano. Afirma princípios como a investigação independente da verdade, a harmonia entre ciência e religião, a educação espiritual e moral, a igualdade entre homens e mulheres, a eliminação dos preconceitos e a construção da paz universal como destino coletivo da humanidade. Não se trata apenas de um conjunto de crenças privadas. Trata-se de uma visão da existência humana, uma visão da civilização. Uma visão que procura harmonizar o espiritual com o material. Uma visão que vê a humanidade como uma só família. Uma visão que entende a história não como caos sem sentido, mas como um processo doloroso de amadurecimento em direção à unidade. Queridos amigos, no centro desta revelação está Baha'u'lláh, cujo nome significa a glória de Deus. Segundo a fé Bahá'í, foi ele quem, no século XIX, trouxe uma nova revelação divina para a humanidade. Nos seus escritos, ele traçou os contornos de uma civilização global. Civilização essa alicerçada na justiça, na unidade, na espiritualidade e na dignidade do ser humano. Durante 40 anos, ele sofreu prisão, exílio e perseguição. Mas durante essa vida de sofrimento e majestade, surgiu uma mensagem destinada à renovação espiritual e social do mundo, da humanidade, dos homens. Depois encontramos Abdu'l-Baha, o filho mais velho de Baha'u'lláh. E Baha'u'lláh designou-o como o intérprete autorizado dos seus ensinamentos e como o exemplo perfeito do espírito da sua revelação. E foi esta figura, Abdu'l-Baha, quem, com extraordinária sabedoria, clareza e amor, apresentou ao Oriente e ao Ocidente a visão da unidade, da paz e da renovação humana trazida por Baha'u'lláh. A sua vida foi um testemunho vivo daquilo que ensinava. Humildade, serviço, compaixão, universalidade, firmeza espiritual e amor. Um amor profundo por toda a humanidade, por todos os homens. Mais tarde, após o falecimento desta figura brilhante, Abdu'l-Baha, a comunidade Bahá'í voltou-se para Shoghi Effendi, o seu neto mais velho de Abdu'l-Baha,
por ele nomeado como o guardião da fé Bahá'í. E no plano internacional, a comunidade Bahá'í é hoje guiada pela Casa Universal de Justiça, instituição ordenada pelo próprio profeta, pelo próprio manifestante, por Baha'u'lláh, com a responsabilidade de aplicar os ensinamentos divinos às necessidades de uma sociedade em permanente transformação. E porquê é que tudo isto importa? Porquê é que tudo isto importa antes de começarmos a ouvir a palestra? Porque estas palavras de Abdu'l-Bahá não surgem isoladas. Elas fazem parte de uma visão da humanidade, de uma visão de religião, de uma visão de história, de uma visão de futuro e de uma visão profundamente elevada do próprio ser humano. Essa visão ensina-nos que a humanidade não foi criada para permanecer indefinidamente submersa na desunião, no preconceito, no conflito e na imaturidade espiritual. Ensina-nos que, embora atravessemos um período doloroso de desintegração, esse mesmo processo prepara o caminho para uma integração superior. O nascimento de uma civilização espiritualizada, fundada na unidade do género humano, na justiça, na educação universal, na paz e no florescimento das qualidades mais nobres da alma humana, com a capacidade de reflexão do amor, refletir o amor de Deus. E se isto é verdade, então há uma pergunta que se torna absolutamente decisiva. Então, que ideia temos nós de Deus? Porque a imagem que temos de Deus molda a imagem que temos do ser humano. E a imagem que temos do ser humano molda a sociedade que julgamos possível construir. Reflitam sobre isso. Se Deus for apenas uma projeção dos nossos medos, das nossas tradições não examinadas, dos nossos interesses de grupo ou da nossa imaginação limitada, então a religião facilmente se tornará um instrumento de confusão, rigidez, superioridade e, pior, divisão. Mas se Deus for reconhecido como a fonte dos atributos que elevam, unificam, iluminam e educam, então a religião pode voltar a ser aquilo que deve ser. Um instrumento de ordem, tranquilidade, transformação interior, e progresso coletivo. É aqui que começa a grande pergunta desta palestra. Quando Abdu'l-Bahá se levanta para se dirigir àquela assembleia de amigos em Washington, ele não começa com uma fórmula vazia. Ele não começa por uma abstração distante. Ele não começa por
um discurso meramente devocional. Nada disso. Abdu'l-Bahá começa por uma pergunta que abala os alicerces da compreensão humana. Qual é a realidade da divindade? Ou o que entendemos por Deus? E por detrás desta pergunta escondem-se outras perguntas ainda mais penetrantes. Queridos amigos, vejam bem, pensem. Estas outras perguntas podem ser formuladas do seguinte modo: será que a mente humana pode realmente compreender Deus? Será que aquilo a que chamamos Deus não é, tantas vezes, apenas uma construção da nossa imaginação? Se essa essência divina é infinita, como poderá o ser finito, nós, conhecê-la? E se não podemos conhecer a essência de Deus, então de que modo podemos conhecê-lo? Pelos seus atributos? Pelos seus sinais? Pelos seus efeitos? Pela transformação que opera na alma humana e na civilização? E mais ainda, o que acontece à religião quando ela perde esta humildade? O que acontece ao homem quando confunde o mistério divino com o seu próprio ídolo mental? E como pode a visão trazida por Baha'u'lláh e elucidada por Abdu'l-Bahá libertar o ser humano moderno da confusão espiritual, da superficialidade religiosa e da prisão da sua natureza inferior? Estas são as perguntas que começaremos a enfrentar no próximo episódio das palavras de Abdu'l-Bahá. Porque no próximo episódio vamos dar o primeiro passo verdadeiramente radical desta palavra. Abdu'l-Bahá vai mostrar-nos que nem sequer conhecemos plenamente a essência das coisas criadas. E, por isso mesmo, muito menos poderemos capturar a essência de Deus dentro dos limites da nossa mente. E talvez seja aí que tudo começa a mudar. Talvez descobramos que o maior obstáculo ao verdadeiro conhecimento de Deus não é a distância entre o homem e o divino. Talvez seja a ilusão de que já compreendemos aquilo que nunca paramos verdadeiramente para contemplar. Queridos amigos, no próximo episódio, onde vamos entrar no core da palestra, entraremos num dos movimentos mais poderosos de toda a palestra, que é a demolição espiritual da arrogância humana diante do infinito. Porque há uma diferença imensa entre falar de Deus e estar preparado para reconhecer que Deus é maior do que tudo aquilo que conseguimos imaginar. E quando essa diferença se abre dentro de nós, queridos amigos, já nada
permanece igual. Queridos amigos, não percam este conjunto de 3 episódios sobre esta maravilhosa palestra onde Abdu'l-Bahá nos vai questionar sobre Deus e para uma nova compreensão e uma melhor compreensão sobre esta realidade que está dentro de cada um de nós. Queridos amigos, espero que tenham gostado. Partilhem para outros amigos poderem ver e voltamos-nos a encontrar no episódio número 1, muito, muito breve. Um grande abraço, despeço-me com carinho e amizade e até à próxima palestra.